Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um episódio e hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui o nosso pastor Moraes. Uma alegria pra gente, pastor, receber o senhor aqui. Amém. Tamo junto. Amém. Hoje nós estamos com um tema bem específico, né? Nada como um tema bem impactante para falar com a nossa alma. Hoje o nosso tema é sobre o poder da oração. E nosso pastor Moraes com certeza tem bastante experiência aí, né? Através da oração, grandes coisas aconteceram, ele viu muita coisa acontecer através da oração. O pastor ele separou um texto bíblico e ele vai explanar pra gente aqui sobre um homem que teve, momentos de oração e que teve resposta. Amém, pastor? Pode explanar o texto pra gente. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e eu quero crer que esse período que nós vamos passar aqui vai ser muito edificante, porque Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Eu separei aqui um texto para mim falar de uma grande experiência que eu tive com o Senhor Jesus, entre muitas, mas esta marcou muito. E eu quero ler aqui, para dar início, no Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo 46 a seguir, e foi o segundo milagre, que Jesus fez. E diz assim: segunda vez foi Jesus a Canaã e da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Até aqui, para nossa edificação, esse texto, como eu já disse, foi o segundo milagre que Jesus fez, entre muitos, Se não me falha a memória, 35 milagres que Jesus fez aqui no seu ministério. E eu queria compartilhar uma experiência muito grande que eu tive com Jesus. Eu posso dizer para todos, por onde eu passo e eu testifico, que eu vi Jesus. E a oração, ela é a chave da nossa vitória, Paulo. A oração, ela é tudo na hora da adversidade. Eu me lembro, eu quero falar aqui a respeito da minha esposa, Esther, e ela fez a sua primeira cirurgia do coração e depois de 13 anos ela começou a passar muito mal. E quando eu levei ela no cardiologista daqui, ele disse para mim: olha, ela vai ter que fazer outra cirurgia. E eu não aceitei aquilo, Pablo. E eu fui para a oração e para o jejum. E eu orei mais de 30 dias, jejuando, trabalhando todos os dias, mas eu jejuava dias até meio-dia, que era o horário nosso de almoço. Alguns dias eu ficava sem almoço, pedindo para que o Senhor não permitisse, porque a gente já tinha passado uma experiência, vamos dizer assim, muito amarga, de ver o sofrimento que é uma cirurgia do coração. É uma cirurgia muito pesada. E eu fui para a oração, na consagração e crendo que Jesus não ia permitir. Mas, tem coisas que a gente ora, a gente pede e a gente vê uma forma, mas Jesus, ele tem uma outra forma para operar.
E um dia, depois dos, assim, passados uns 30 dias, eu não me recordo assim bem quantos dias, mas já tinha passado dos 30 dias, o Senhor me deu uma visão. E eu, do lado da minha cama, orando na madrugada, eu vi ela assim, com muito sangue. E quando eu tive aquela visão, eu percebi que ela ia passar pela cirurgia. Era o Senhor mostrando para mim que ela teria que passar por outra cirurgia. E assim foi, nós procuramos, e para resumir, ela foi internada no hospital, lá em Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo. Eu fui junto, eu me lembro que foi na semana que nós chamamos de Semana Santa, né? E a gente foi para lá na terça-feira. E aí o médico da equipe lá me procurou e disse: olha, a gente não vai fazer a cirurgia dela essa semana porque é feriado, acontece muito acidente aqui em São Paulo e é melhor a gente deixar para a semana que vem. Só que eu tinha um compromisso aqui em Lorena e a pessoa estava precisando do término do meu trabalho para ele poder mudar, né? Se mudar de casa. E aí ele ficou ligando para mim, eu no hospital, ele ligando para mim: Moraes, quanto que vai ser? E eu então pedi para minha filha, né, que vocês conhecem bem, a Bruna, para ela ir no domingo, e ela ficou lá com a Esther, e eu vim para resolver isso, que era coisa de 3, 4 dias. E só que na sexta-feira dessa semana que eu estava aqui, os médicos levaram ela para a sala de cirurgia. Aí a Bruna ligou para mim, bem de manhãzinha, 6 horas da manhã: pai, a mãe está indo para a sala de cirurgia. Eu falei: tá bom, filha, à noite eu estou indo para aí. Estou terminando lá, eu acredito que até ali para as 2 horas eu termino e eu estou indo para aí. Só que a cirurgia dela durou 9 horas. E quando ela desceu para a UTI, o médico chamou a minha filha e disse: olha, filha, a sua mãe, ela tem 99% de não sobreviver. 1% só de sobrevivência. A Bruna ligou para mim chorando: pai, vem correndo para cá que nós perdemos a mãe. Eu falei: minha filha, a última palavra, ela vem do Senhor. Eu não vou dizer que eu não fiquei abatido, eu fiquei abatido. E peguei o Márcio, meu filho, e fomos. E quando eu cheguei lá no hospital, era 9 horas da noite, para você ver a gravidade do quadro clínico dela. Liberaram eu para entrar na UTI, para mim ver. E aí eu entrei e o quadro dela era muito grave. E aí eu falei, estavam os 2 filhos eu lá comigo, eu fiquei uns 5 minutos só, o médico falou para mim: ó, só para você ver ela, o quadro é esse. E se não estancar essa hemorragia, nós vamos perder ela. Daí eu fui para a sala de espera e eu falei para os meus 2 filhos: vai para o hotel, vai dormir, vai descansar. A Bruna estava o dia todo sem, eu acho que nem a água ela não tomou. Então, nesse dia, quando a Bruna, ela me ligou de manhãzinha, eu estava saindo para o trabalho, então eu já aproveitei e fiquei na presença do Senhor o dia todo. E trabalhando lá, eu pensando na oração, né? Senhor, tenha misericórdia. E quando nós estávamos ali, na sala de espera, a Bruna estava muito cansada, eu me lembro que ela encostou em mim e já começou a dormir. Quando apagou toda a luz do hospital, que acabou o movimento lá dentro, eu pensei comigo: agora é hora, né? Aí eu tirei a cabeça dela assim, bem devagarzinho do meu colo, para não acordar ela. E eu fui caminhando até na porta da UTI. E chegando lá na porta da UTI, eu estendi as minhas mãos e fiz uma oração dessa forma. Eu falei: Senhor Jesus, entra lá na UTI. A Esther está no quarto tal, que eu não me lembro agora, para dizer para vocês.
e sara todas as feridas que a medicina fez nela. Foi essa a minha oração. Simples e objetiva. Simples e objetiva. E quando, Pablo, eu terminei de orar, bateu nas minhas costas. E quando eu virei assim, sabe, a gente fica todo constrangido, porque você não era para mim estar ali, você está no lugar errado, né? E eu achei que era alguém, um enfermeiro, alguma coisa ali, que ia me chamar a atenção. Só que quando bateu nas minhas costas, eu senti, sabe, quando você sente a presença de Deus, que o seu corpo começa a crescer. E eu comecei assim, sabe, a me estufar. E eu olhei assim, né, com o canto do olho assim, e vi que era uma pessoa alta e que estava com a camisa cinza e de gravata. Só que quando eu virei para olhar ele inteiro, ele sumiu. Mas nesse instante aí, nessa questão de segundo, ele disse para mim assim: a sua oração foi ouvida. Aí não teve outra coisa a não ser lágrima, né? E na hora eu tive o discernimento, é o Senhor Jesus. Porque foi rapaz, estava tudo escuro, parece que eu estava num lugar mais iluminado da cidade. E aí eu voltei lá para a sala de espera e encostei lá com meus 2 filhos e Pablo, eu digo para você, eu dormi como se eu estivesse na minha casa. Mas no momento o senhor não expressou para ninguém? Não, para ninguém. Só experiência que o senhor teve? Não, foi só entre eu e ele. Uma experiência pessoal que o senhor teve? Uma experiência pessoal. E quando foi de manhã, nós fomos tomar um café ali na própria lanchonete do hospital. E aí eu contei para a Bruna com o Márcio. Falei, ontem à noite, era quase meia-noite, eu fui lá na porta da UTI fazer uma oração e aconteceu assim comigo. E a Bruna começou a chorar, ela é muito quebrantada, né? Eu falei, Bruna, eu não tenho dúvida que foi o Senhor Jesus. E se foi ele, o quadro vai ser favorável agora para nós. Aí, Pablo, 8 horas da manhã, eles não deixam a gente entrar, mas dão o relato de como está o quadro da pessoa que está lá. Sim. Aí quando nós chegamos, tinha muita gente, era a mesma situação minha. E chegou eu, a Bruna e o Márcio, e a moça perguntou, vocês... quem é o paciente? Eu falei, Esther Fidelis de Moraes. Ela falou, aguarda um minuto. Aí eu falei para ela o número do quarto, que ela estava lá na UTI. E aí a gente ficou esperando, e a expectativa é muito grande, né? Porque 1%... O estancamento ocorreria sozinho, pastor? Como é que funcionaria? Os médicos iriam operar, fazer alguma coisa? Então, Pablo, eles não relataram detalhes, mas 1% é só um milagre, né? É só um milagre. Eles darem 99% de morte. 99%. Ele falou, foi muito difícil a cirurgia dela e 1% de ela amanhecer com vida. Deus só precisa de 1%. Ele só precisa de 1%. Vamos lembrar que quando ele disse, né, ainda que esteja morto, se você crer, viverá. Aí a moça, de repente, a moça aparece lá, uma enfermeira, não sei, ela apareceu lá e olhou para nós ali e disse, olha, a sua mamãe é o melhor quadro da UTI, ela está sentada na cama agora tomando café. Ah, Pablo, eu não consegui me conter, até hoje eu fico emocionado. Rapaz, eu dei um salto no meio de todo mundo lá assim, sabe? Deu um soco no ar, eu falei, Jesus maravilhoso. Aí eu olhei para a Bruna e falei, eu não falei para você, minha filha, que foi ele. E disso aí, depois disso, foi só vitória. A Esther ainda passou por algumas situações, assim, devido à cirurgia, né? Porque uma cirurgia de coração é só para quem vê. Então ela foi operada, então, naquele dia? Ela foi operada naquele dia.
e foi também visitada pelo Senhor, né? E interessante que depois, conversando com ela, depois que ela já estava bem, ela perguntou para mim que hora que foi isso que eu contei para ela, relatei para ela. Aí eu falei, foi por volta umas 11 horas, meia-noite. Ela disse assim, olha, eu estava à luz, bem, e eu vi uma luz muito forte entrando aqui, né, na sala que eu estou. Então, essa para mim, entre todas as experiências, essa para mim foi a maior, Pablo, porque eu posso testificar e dizer sem nenhuma dúvida que foi o Senhor Jesus que me visitou ali e bateu no meu ombro e disse com um teor de ternura, a tua oração foi ouvida. Então, Pablo, falando de oração, ela não precisa ser assim, não tem necessidade de ser uma oratória de meia hora, de 20 minutos. A oração é você fazer a colocação daquilo que você está precisando do fundo do coração. Sinceridade de alma, né, pastor? E ali, para mim, eu não tinha outra alternativa. A oração do Senhor não deve ter durado mais de 10 segundos no máximo. Não, é verdade. E a resposta foi instantânea. E ainda com a presença do Senhor Jesus, eu levei um susto, porque eu achei que fosse alguém, né, que viesse me chamar a atenção. E graças a Deus, através, né, da nossa oração, e eu digo, Pablo, e como eu relatei desde o início, que nesse período que eu fiquei orando para Jesus não permitir a cirurgia... Foram quantos dias, pastor? Eu não me recordo assim exatamente, mas mais de 30 dias. Mais de 30 dias orando. Mais de 30 dias. Orando. Com a igreja para orar. Consagrando. Eu estava, nessa época, eu estava dirigindo a igreja da Vila Cida, os irmãos me ajudando também em oração. Então, foi uma experiência muito grande e que eu quero dizer para todos que estiverem nos ouvindo, que a oração é a chave da vitória. Nunca desistir, sempre crer, porque Ele é o Senhor dos milagres. É como nós vemos aqui na passagem, né? Jesus, aqui eu entendo que Jesus chamou a atenção dele, falou, se não houver sinais e milagres, vocês não vão crer. Mas a fé daquele oficial era tão grande que ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. E aí mexeu com o coração de Jesus. Jesus responde para ele, vai, porque teu filho vive. Então, se você for fazer uma comparação aqui da minha oração com o pedido desse oficial, parece que está no mesmo tamanho, né? Eu creio, Fábio, que o Senhor Jesus, Ele pode fazer muito mais que isso. Só depende de nós. Muitas orações que a gente, às vezes, não vê resposta, porque, como diz a Bíblia, está pedindo mal. Às vezes, pastor, acontecem algumas enfermidades, né, na vida de pessoas, às vezes próximas, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Às vezes a gente até libera uma palavra de conforto, não, vai dar certo, Deus vai dar vitória, e quando acontece com a gente não tem, parece que esse mesmo ânimo, né? Parece que essa fé que envolve a gente ao liberar a palavra de bênção para outras pessoas, quando acontece com a gente, parece que a gente se sente acuado, a gente se sente pequeno, né? O senhor citando aí, o senhor orou, fez uma oração simples e a resposta foi instantânea. E eu, depois dessa experiência, Fábio, eu não tenho nenhum temor de orar para enfermo. Pode ser a gravidade maior da enfermidade, eu vou assim de cabeça erguida para orar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu oro com fé e eu tenho visto, vocês são minha testemunha aqui, né? Muitas coisas maravilhosas que Jesus tem feito através das nossas orações. E eu aprendi uma coisa, tudo na nossa vida
tem que ser banhado com oração. Eu, assim, não sou assim uma pessoa assim tão, né, extrovertida para o Evangelho. Eu sei que eu sou um pouco tímido, mas tudo que eu faço na vida secular, na vida espiritual, eu faço com oração. E se eu percebo que Jesus não está aprovando, principalmente na vida secular, pode ser a coisa mais rendosa, eu estou me afastando, sabe? Porque às vezes o Senhor, ele dá uma revelação assim para a gente tão rápida, que se você não pegar, você acaba fazendo bobagem. Então, através da oração, eu já vi muita coisa que estava perdida chegar até minhas mãos. E também vi, ainda relacionado a Esther, né, que é a minha bênção, como eu costumo brincar, né, com a igreja, o meu oxigênio. Depois de dias dessa cirurgia, quando ela estava em casa já bem, cuidando da casa, ela teve uma infecção renal. E a Esther, quando o Márcio tinha meses, ela sofreu uma queda com o Márcio no colo e ela bateu com as nádegas muito forte na calçada e infeccionou um rins dela e ela perdeu esse rins. E quem sempre cuidou dela, o Dr. Marcos Coppolas, ele sempre falava para ela assim: Dona Esther, cuida do rins que você tem, porque você tem um só, o outro atrofiou, secou. E nessa época, depois assim da cirurgia, ela teve uma infecção de urina e eu tive que interná-la no hospital. E aí até foi a doutora Leandra, que é uma cardiologista, eu chamei ela porque ela cuidou da Esther lá em São Paulo, só que nessa época ela já tinha vindo para Lorena. Hoje ela tem um consultório aqui, atende aqui, uma pessoa muito, sabe, uma pessoa assim que eu tenho uma gratidão muito grande por ela. E eu chamei ela para cuidar da Esther lá, porque eu tive que fazer particular, então eu tinha esse direito, né? E ela foi. E aí ela fez a ultrassom da Esther. Bem, antes disso, o Ribeiro Carimancida, presbítero Ribeiro, eu não estava lá no hospital nessa hora, eu tinha saído para fazer um acerto com o hospital, e eles foram lá visitar ela, e eles fizeram uma oração para ela. E na oração, eles determinaram que Jesus era poderoso para dar um rins novo para ela. E isso aconteceu. A doutora Leandra chega lá e me cumprimentou toda alegrinha, como lhe é peculiar, né? E eu sentado no sofá olhando, ela falou assim: olha, a ultrassom está aqui, ó, na minha mão, está tudo bem com você, você está ótimo, eu já vou te dar alta. O seu rins direito está com tanto de tamanho, sabe, em milímetro e em centímetro, e o direito está com a medida 2 milímetros menor do que o esquerdo. Eu dei um salto lá no quarto, eu falei: doutor Leandro, você está brincando comigo? Ela não tem um rins, ela só tem um. Ela falou: meu filho, tá aqui, ó. Ela mostrou para mim, eu falei: eu quero uma cópia disso aí. Ela falou: com muito prazer. E ela é muito emotiva para o Evangelho, sabe? A gente sempre falava para ela da Bíblia, ela gosta muito de ouvir a Bíblia. E nós ali ficamos todos emocionados. Ela não tinha um rim, que a médica disse? Ela falou: mas tá aqui, eu achei ele tá aqui. Falando assim, meio de brincadeira. E aí ela me deu a cópia. E a Esther nunca mais, a Esther teve problemas de infecção de urina, e hoje ela tem os 2 rins, e ela já fez uma ultrassom e depois, e ela tem os 2 rins perfeitos. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o Jesus maravilhoso que nós servimos, que quando nós colocamos a nossa fé em ação, Ele faz. Então, é por isso que eu disse no início: Jesus é o mesmo hoje
e será para sempre. Ele não foi no passado, nesse milagre aqui que ele fez com o filho do oficial, o segundo milagre da Bíblia, né, que o primeiro foi a transformação da água para o vinho, e a seguir, né, dezenas de milagres que Jesus fez, que está registrado na Bíblia. Ele é o mesmo, e ele está pronto para fazer, basta nós crermos e confiar. Porque a Esther está aí, viva, né, fazendo a obra de Deus aí, para testificar para quem quiser. E essa ultrassom eu tenho lá em casa, eu guardei, porque para mim foi uma alegria dobrada, né? Mas essa bênção que o Senhor achou por bem dar para nós. Sim. E pastor, eu lembro que o senhor contou uma vez aqui de uma pessoa que essa pessoa veio até o senhor para... estava com câncer, diagnóstico de câncer também parece, né? Daí o senhor virou para ela e falou assim, você não tem nada. É interessante, né? O poder, às vezes a gente pensa que não, mas na palavra, ela também tem poder, né? Uma palavra orada, e Jesus só liberou uma palavra, vá em paz, seu filho já está curado, seu criado já está curado, entendeu? Há poder nessa palavra, né? A pessoa chegou até o senhor liberou a palavra, a pessoa foi fazer o exame. Então, ela estava se tratando de câncer lá em Guarulhos, e nós fizemos um dia com Deus, né, como diz o pastor Pedro, uma consagração ali na Vila Cida, das 8 às 6 da tarde. E a gente determinou que às 5h30 era para trazer os enfermos para nós orar. E a gente estava orando para os enfermos. E quando ela chegou por trás de mim, aí o Ribeiro disse para mim assim, pastor, está chegando aqui a irmã, ela é mãe do Ronaldo, né? É presbítero da nossa igreja. E quando eu olhei para ela, eu falei assim, mas a senhora não tem nada. Vamos orar só para agradecer a Jesus já pela a sua vitória. E assim nós fizemos, oramos, né, em agradecimento, e quando foi na segunda-feira, ela foi para Guarulhos, segundo ela, e fizeram todos os exames e não encontraram mais o câncer. Ela passou, seguraram ela lá, passou o dia. Foi um milagre que Jesus fez. E não foi só ela não, Pablo. Não foi só ela não. Tem uma irmã também que na época estava cooperando comigo, e ela foi diagnosticada de câncer, e inclusive ela trabalhava num laboratório, né? E a chefe dela até falou para ela, vai para sua casa porque isso não tem jeito, é irreversível. Ele estava muito agressivo já, mas nós oramos lá e fazendo trabalho de oração, de consagração, e hoje ela, para a glória de Deus, ela também não tem mais o câncer, e ela chefia um laboratório lá em Pinda, sabe? De medicamento, como diz, me fugiu aqui agora, essas farmácias de manipulação. Ela trabalhava aqui em Lorena, e aí foi transferida para Pinda, e ela está chefiando o laboratório lá faz muito tempo, dirigente do círculo de oração da igreja lá que ela congrega, porque Jesus também o curou daquele câncer. Jesus é maravilhoso, e não precisa muita coisa não, é só nós crermos, né? Só tem sinceridade de coração, né, pastor? Verdade. Às vezes a gente quer enfeitar, né? A gente entra dentro do quarto e fala palavras bonitas, palavras eloquentes, achando que isso Deus vai olhar, meu Deus, meu eu, né? Meu eu, deixa eu olhar para ver que palavras são essas. Na verdade, Deus quer a sinceridade do coração, né? Deus gosta de te derramar, às vezes nem sai nem palavras, né, pastor? Às vezes é as lágrimas, e as lágrimas falam bastante, né? Eu costumo dizer que tem oração que a gente não pronuncia ela, só de pensar Jesus já responde. Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Verdade. Significa que os gemidos nossos falam muita coisa, né? As lágrimas falam muita coisa, né? Com certeza. A pessoa que crê, dias atrás, né, eu estava falando aqui numa sexta-feira sobre a união, né?
aonde a união e a comunhão, Jesus opera. Jesus opera. Se você está numa igreja que o povo tem união com você e tem uma comunhão ampla, pode orar que Jesus vai responder. A força nossa está nessa comunhão, nessa união. Quando você vai orar para uma pessoa, que a pessoa ela abre o coração, ela crê na oração, você ora e Jesus faz a obra. Porque não é a gente que faz, né? Tem muitas pessoas que são leigos e falam, fulano, ele ora e acontece. Não é. Toda a honra, toda a glória é dele. E se há comunhão entre a pessoa que ora e a pessoa que vai receber a oração, não tenha dúvida. Orou, Jesus confirma. Essa, vamos dizer assim, é o carro-chefe para a nossa vitória, né? Como está escrito lá na Bíblia, no Salmo 133, né? Quando o salmista diz, como que os irmãos vivem em união, é como o óleo, né, na cabeça de Arão, que desce na barba e desce pela orla. Isso significa, esse descer pela orla, é que a unção, ela é completa, ela não tem metade, a unção é completa. E se a união traz a unção, que está no texto, né, a união traz a unção, como foi ali ele relatou, colocando o personagem do Arão, né? E não tenha dúvida que isso vai acontecer, entendeu? Então, qual é as duas coisas principais? Primeiro, união, está unido. Segundo, comunhão. A oração, se você tem uma vida, né, com Jesus, você não está em pecado, não comete nenhuma transgressão que agride a sua fé, você ora e Jesus responde, não tenha dúvida. É interessante, né, pastor, esse poder da comunhão aí, que uma vez eu li na Bíblia lá que se o marido com a mulher estiverem brigados e um dos dois for orar, eles nem escutam, né? Está quebrada, né? Está cortada a oração. Poder da comunhão, né, que Cristo ortoga a igreja, a própria igreja, né, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Isso é o poder da comunhão. Você me lembra de um texto, né, que fala também sobre o dízimo. Se você for dizimar e estiver, né, com problema com o irmão, primeiro você tem que pedir perdão para ele, para depois levar o dízimo. Entregar a oferta. Entregar a oferta. Então, a união, ela é muito importante, ela está junto com a comunhão. Se não houver união e não houver comunhão, não tem vitória, não tem bênção. E a oração, como você acabou de falar, e eu relatei aqui, não precisa ser uma oratória, não, eu preparar, porque eu quero fazer uma oratória bonita. Jesus, cura o irmão, e Jesus vai fazer. Em nome de Jesus. É assim, é desse jeito. É desse jeito. Amém. Pastor, se o senhor pudesse deixar um conselho hoje, assim, para que as pessoas que nos assistem, que talvez as pessoas estejam fracas, né, estejam limitadas, através das experiências que o senhor teve, assim, um conselho que o senhor daria para quem está iniciando o ministério, para quem está sofrendo, para quem está padecendo, para quem está com uma enfermidade lá em casa que parece que não vai embora. Qual conselho o senhor daria? Então, Pablo, nós temos aqui em Lorena um exemplo muito grande do nosso pastor presidente, que todos os trabalhos, meia hora antes do trabalho, ele está lá orando. E isso aí está aos olhos de todos. Para nós termos uma vida bem sucedida em tudo, viu? Em tudo. Tanto na vida espiritual como na vida particular. Nós temos que colocar em prática a oração. E quando nós estamos orando,
a gente, assim, eu vejo assim, eu entendo assim, que vai abrindo, né, o horizonte. A medicina diz que a oração faz bem para a saúde, né? Faz bem para a saúde. Lá no hospital das clínicas foi liberado, né, para a oração para os enfermos, porque eles chegaram que a pessoa que recebia a oração tinha uma reação diferente. A oração é tudo. O conselho que eu deixo para todos que estão nos ouvindo é ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. A oração não é só na igreja. A oração é na nossa casa, é no início do dia, quando nós acordamos, né, a gente coloca na presença do Senhor. A oração para comprar, a oração para vender, porque tem gente que ora só para vender, né? Ou então ele faz aquela oração misericórdia, né? Misericórdia. Mas nós temos que orar, irmão, para tudo nós temos que ter a nossa prática na oração. E com a oração, a gente vê, vamos dizer assim, a soberania de Deus. Sabe? Porque o que é impossível para nós, aos nossos olhos, quando você ora, de repente você vê na sua mão, você vê resolvido, e você até chega a levar um susto, mas o que é isso? A oração. Você sabe quando a gente assusta com a oração, com a resposta da oração? Porque parece que vem mais rápido que você está esperando. Agora, uma coisa tem uma importância muito grande: orando e crendo. Não adianta também nós ter aquela oratória e não crer, né? Eu estou orando, mas não sei não. Aí essa palavra não é aceita. Eu estou orando porque eu estou crendo. Nós já falamos aqui, né, momentos atrás, que Jesus disse: ainda que esteja morto, se crê, vai viver, né? E Jesus, ele ensina lá que quando for orar, entra no seu aposento e fala com seu pai às sós, como você vai falar com o seu amigo. Tem que falar tudo para Jesus, tem que falar tudo. Eu vejo às vezes pessoas, Pablo, que ele vem, pede oração e fala para a gente: mas eu não quero que fale a enfermidade. Eu não aceito isso, porque se você não falar para Jesus o seu problema, ele sabe o que você tem, mas ele quer ouvir você. Por que Deus chamou Adão lá no Jardim do Éden? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. E Deus ficou lá, né? Adão, aonde você está? Adão. Porque Deus queria que Adão se apresentasse. E assim é nós, entendeu? Hoje, nos nossos dias, quando nós vamos orar, Jesus, ele quer ouvir de nós tudo. Se tiver alguma coisa que eu estou fazendo errado, eu tenho que relatar para ele: Jesus, eu estou fazendo isso, e eu sei que não está certo, né? Você vê aquela passagem ali em Marcos 9, eu me lembrei aqui agora, quando aquele menino lunático, ninguém resolvia o problema dele, o pai já estava angustiado com a situação do filho, levou para os discípulos de Jesus, não resolveram. Mas quando Jesus perguntou para ele, há quanto tempo acontece isso, né? Aí ele relata lá: Senhor, se tu podes, né? E falou para Jesus assim: se tu podes, faça alguma coisa por nós. E Jesus responde para ele assim: se tu podes, se eu posso, tudo é possível que crê. E quando Jesus falou isso para ele, ele caiu de joelho, está aí na Bíblia, você conhece bem essa passagem. Ele caiu de joelho na frente de Jesus e falou: Senhor, me ajuda eu vencer a minha falta de fé. Aí, meu irmão, está uma experiência muito grande para nós, porque aquele homem, ele se humilhou, ele estava sem fé, porque ele já tinha procurado todos os seus recursos que ele poderia, né?
Mas agora ele estava na frente de alguém que tem todo o recurso entre o céu e a terra. E poderia e pode fazer muito mais que aquilo que ele fez e para nós hoje no nosso dia. E quando Jesus ouviu aquele homem se prostrando na frente dele e pedindo para ele ajudar ele na falta de fé dele, Jesus na hora ordenou e aconteceu o milagre, o menino foi liberto, né? Então, há momentos, Pablo, que eu creio que a gente tem que chegar para Jesus e falar: Senhor, eu estou sem fé para isso, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar e me dar vitória nessa causa. Porque a enfermidade, Pablo, ela põe a fé da pessoa lá embaixo. Mas aí é a hora de você levantar a cabeça e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu creio que o Senhor fez no passado e continua fazendo. Então, para mim, Pablo, a oração, a sinceridade da nossa oração com Jesus, dos nossos momentos com Ele, é tudo para nós receber a nossa vitória. Eu digo para você, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma grandeza, mas se eu fosse contar para você tanta coisa que eu já vi Jesus fazer na minha família e também para as pessoas que a gente foi orar, né, interceder, eu ficaria aqui com vocês muito tempo, porque eu já vi Jesus fazer muita coisa, muita coisa. Eu já vi Jesus fazer milagres radicais na hora de você acabar de orar e a bênção chegar. Porque tem uma oração que você ora hoje, né? Você viu a irmã Tereza aqui, né? Nós fizemos aquele trabalho aqui de consagração aqui, oramos para ela com aquela enfermidade, eu não sei nem dizer para você o que é aquilo. O tumor estava assim uns 5 centímetros para cima do braço dela. Nós oramos, eu orei com muita fé e não aconteceu nada na hora. Mas quando ela estava lá na casa dela, você viu ela relatando, né? Ela foi passar na porta, enroscou aquilo na porta, caiu e hoje só tem a cicatriz. Aí tinha um outro, ela tirou ele fora, vocês viram ela contando. Irmão, isso é um milagre, porque aquilo não é outra coisa se não fosse um câncer. E Jesus respondeu a oração, né? E ela está aí, alegre, servindo o Senhor Jesus. Então, Pablo, o conselho que eu deixo para quem está passando por enfermidade, com dificuldade no ministério, vai para os pés de Jesus. Vai para os pés de Jesus, porque não tem outro caminho, não. Ainda que não venha a resposta no exato momento, né, pastor? Porque essa é a crise dos nossos dias, né? A crise da ansiedade, querer tudo para ontem, querer tudo para já, sofrendo com o presente antecipado. É verdade. Calma, vai aos pés do Senhor, vai orar, vai buscar a resposta. Vai buscar que o Senhor tem para dar. Amém. O Senhor tem para dar e tem muito. Amém. Pastor, a gente quer agradecer ao Senhor pelo convite, tá? Deus abençoe o Senhor. Acredito que o Senhor voltará outras vezes também, com outros temas. Muito obrigado, de coração. Creio que foi um assunto bem de grande valia pra gente, tá bom? Eu queria fazer um pedido pro Senhor, quebrar um protocolo aqui. Eu queria que o Senhor orasse pela gente. Isso é muito bom. Eu queria que o Senhor orasse por aquele que nos escuta. Eu queria que o Senhor orasse por este podcast. Eu queria que o Senhor orasse por nós. Amém. Vamos orar. E eu quero crer que todos aqueles que ouvir, né, que estão ouvindo e vai ouvir, né, essa gravação, ele pode ser muito beneficiado por esse testemunho e por esses momentos que nós estamos falando aqui da nossa fé, né? Vamos orar. Eu quero orar para todos e eu creio, como eu acabei de relatar, a oração é a chave da vitória. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, tenho relatado aqui, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, para comigo, para com a minha família e por todos aqueles, Senhor, que nós já apresentamos, Senhor, na presença do Senhor. Pai,
Visita, Senhor, agora essa pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor, esta gravação. Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus que sara. E através, Senhor, da nossa fé, o Senhor opera os sinais e as maravilhas. E todo aquele, Senhor, que já está, Senhor, desenganado pela medicina, que já não tem mais esperança, mas o Senhor é sempre a última palavra vem do Senhor. Então, meu Deus, tenha misericórdia dessa vida, Senhor, agora, nesse momento, Senhor. Estenda a tua boa mão, Senhor, para sarar, tirar, Senhor, toda a perturbação, Senhor, da enfermidade, todo o desconforto do corpo. Repreenda, Senhor, meu Deus, todo o mal, Senhor. O Senhor é o único Deus que pode fazer, Senhor, para todos aqueles que creem e confiam, além da medicina. Então, Senhor, meu Deus, aqueles que sofrem, Senhor, de enfermidade que a medicina, Senhor, não tem, ainda não encontrou solução, diabetes, Senhor, e tantas outras coisas, o câncer, Senhor, a AIDS, Jesus, meu Deus, repreenda, Pai, para a glória do Teu nome, que esse momento, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, testificando do Teu amor, dos Teus milagres, das Tuas maravilhas, porque o Senhor é Deus, o Senhor, meu Pai, sempre será para nós a nossa esperança. Seja para essa vida também, Senhor, que está esperando o milagre da parte do Senhor, Pai Santo de misericórdia, que através, Senhor, meu Deus, desta gravação, Senhor, meu Deus, o Senhor possa operar milagres, sinais e maravilhas, Senhor, na vida de todos, Pai, que ouvir, Senhor, e que der crédito, Senhor, em tudo que nós ministramos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós determinamos, ó Pai, pelo Teu nome, pela Tua bondade, Senhor, e pelo poder do Teu sangue vertido ali na cruz do Calvário, que toda enfermidade, Senhor, seja sarada nesse momento, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Tamo junto. Gente, a gente quer agradecer também todos os patrocinadores nossos, tá? Ainda cabe pessoas também. Se você quer se tornar um patrocinador nosso, vai lá, entra em contato com a gente, tá? Que vai ser de grande valia pra gente. Abençoe esse projeto, alcançar outras vidas. Ah, outra coisa, sobre o sorteio, tá tendo sorteio lá no feed, mesma coisa. Dessa vez é a alfajor da Jefinha, tá? É um alfajor gostoso. Se você quer ganhar os 3 alfajor, vai lá no feed, comenta lá, manda mensagem, segue as regrinhas lá, tá tudo especificado, tá bom? Deus abençoe, gente. Até a próxima.